Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. E é com alegria que nós queremos celebrar hoje com toda a igreja, nesta quarta-feira, a conversão de São Paulo apóstolo. Que nós também possamos olhar para São Paulo e ver também tantas situações ao longo da nossa vida onde nós precisamos desta conversão, desse ajuste para que nós possamos estar mais perto de Deus. Então nós vamos fazer a nossa reflexão, vamos meditar a palavra, vamos procurar vivenciar esta mesma palavra, refletindo várias vezes esse mesmo vídeo, para que a gente assimile e diga: Senhor, agora eu consegui compreender o que queres de mim. Vamos pegar a nossa Bíblia. Eu gostaria que você também aí na sua casa, com os seus familiares, rezassem junto comigo. O Evangelho é retirado de Marcos, capítulo 16, versículos 15 até o versículo 18. Diz assim o texto: E Jesus lhes disse: Vão pelo mundo todo, proclamem o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. São esses os sinais que hão de acompanhar os que tiverem acreditado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, ainda que bebam algum veneno mortal, nenhum mal sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, todas as nossas ações, elas trazem consigo uma reação. A filosofia nos fala da causa e do efeito. Toda causa tem um efeito. Toda ação tem uma reação. Então, tudo aquilo que você faz não fica simplesmente aquilo como um ponto final. Se você fala alguma coisa para alguém, esse alguém também te dá uma resposta. Então, é como que um diálogo. Com as nossas ações acontece a mesma coisa. Existe uma ação e existe uma reação. Toda vez que a gente faz alguma coisa, esta situação devolve para nós aquilo conforme nós iniciamos, o nosso ponto de partida. Por que eu estou dizendo isso? Hoje nós celebramos a conversão de São Paulo apóstolo. E São Paulo, que antes de ser chamado Paulo se chamava Saulo, era um perseguidor de cristãos. Ele era um líder e motivava aqueles que o seguiam a apedrejar os cristãos e a matar os cristãos. Queria exterminar os cristãos. E Saulo estava a caminho de Damasco para mais um momento desses de tortura, de apedrejamento. Mas no caminho de Damasco, ele fez um encontro com Deus. Ele cai por terra e eis que Deus fala com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele diz: mas quem és que está falando? E a voz que vem do céu diz para ele: eu sou aquele que você persegue. E naquele instante ele fica cego. E ele é conduzido até Damasco. E quando ele chega em Damasco, eis que acontece o milagre, onde ele volta a enxergar novamente. E nesse período de escuridão, acontece a grande transformação da vida de São Paulo.
ele passa de perseguidor de cristãos agora a evangelizador e torna-se o maior missionário que a igreja já conheceu. Poderíamos dizer, ele cometeu muitos erros, muitos pecados, muitas torturas e poderíamos dizer assassinatos. Se não diretamente, mas indiretamente apoiando aqueles que assassinavam. Mas quando nós nos deixamos tocar por Deus, eis que Deus transforma a nossa vida de uma maneira tão forte que Ele pode fazer de nós pessoas que nem mesmo o mundo é capaz de contestar. E o Evangelho vai completar esse momento da conversão de São Paulo a partir do anúncio de Jesus após a ressurreição. Quando Jesus aparece para os discípulos e diz, olha só o que diz o texto aqui, vão pelo mundo todo, proclamem o Evangelho a toda a criatura. Isso é o que fez São Paulo. Ele queria ir no maior número de lugares possível. E assim também escrevia as cartas, mandava as recomendações, como nós temos os escritos na Sagrada Escritura. Quem acreditar e for batizado será salvo, e quem não acreditar será condenado. Ou seja, o acreditar e o não acreditar significa você quer estar junto de Deus ou você não quer estar junto de Deus. Se você quer estar junto de Deus, você está dizendo sim, eu quero ser salvo. Agora, se você diz não, eu não quero estar junto de Deus, você está dizendo não, eu não quero a presença de Deus, como consequência, eu não quero a salvação. Infelizmente, muitas pessoas se acham donas de si e se acham superiores, inclusive ao próprio Deus, fazendo-se os seus deuses. Como se fosse cada uma dessas pessoas o seu próprio Deus. Mas nos extremos da nossa vida, quando nós nos sentimos fragilizados, aí nós recorremos a Deus. Você vai dizer, sim, mas às vezes pode ser tarde. Mas eu diria, para Deus nunca é tarde, sempre é tempo. Porque o tempo de Deus é o tempo da graça. Não é o tempo de anos vividos, de momentos perdidos, mas sempre é um momento de recomeço. E assim como nesta conversão de São Paulo, nós também precisamos ter essa consciência. Precisamos recomeçar. Ah, mas eu cometi muitos erros ao longo da minha vida. Saiba, esse é o tempo da graça, esse é o tempo de recomeçar. Ah, mas eu tenho dificuldades de viver junto com Deus, tenho dificuldade de viver a palavra. Saiba, esse é o tempo da graça, este é o tempo de recomeçar. E eu gostaria que você escrevesse aqui no comentário deste vídeo. Este é o tempo da graça. Este é o tempo de recomeçar. Vou repetir. Este é o tempo da graça. Este é o tempo de recomeçar. Peçamos a bênção de Deus sob a intercessão de São Paulo Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos com Deus e até o próximo momento de oração.